E aí, gente, tudo bem? Flávio de Paula falando de música. Tô aqui na minha viatura aqui esperando para dar aula. Eu dou aulas online, em domicílio. Dou aulas para o Brasil inteiro. Quem quiser saber mais, aí eu sempre deixo na descrição o link para falar comigo, para a gente ter aulas online. As minhas aulas online são por videoconferência, individuais. Então vamos lá. Mas vamos falar sobre o que eu quero falar. A profissão de músico. Eu vou falar sempre sobre isso, sobre a vida, sobre a profissão de músico, sobre a minha própria vida, né, sobre a minha história. Hoje eu vou dar uma introdução falando sobre o músico e o guerreiro, o militar. Esse dia eu estava assistindo aquela série Vikings. Gostei bastante, bem absurda, assim, do jeito que a gente gosta. Então a pessoa fala, mas tem muita coisa absurda. Ela fala, pô, mas se eu quisesse vida real, assistir o da Atena. Eu quero uma coisa absurda mesmo para eu poder me entreter. Mas o músico tem um pouco desse roteiro, dessa aura. E o músico tem muito orgulho das cicatrizes que ele tem. Isso aqui não é uma cicatriz, isso aqui é marca de idade mesmo. A gente fica parecendo um caderno de libra, né? Assim, de cicatriz, assim, da idade. Mas o músico sempre se orgulha. Quando você vê um músico conversando com outro, a gente está contando histórias de lugares terríveis que a gente tocou, situações terríveis que a gente passou, e a gente conta isso com muita alegria. Como aquele guerreiro mesmo que se orgulha da cicatriz, né? Como diz na série lá, aquele cara que vai para Valhalla, né? Ele morre lutando, né? E a gente vai passando por N coisas e cada coisa dessa vai virando uma história bacana, que naquele momento não foi nada bacana. Várias profissões têm isso, mas o músico tem também e de uma forma muito legal, né? A gente conta, por exemplo, de lugares que a gente se alimentou mal. Por exemplo, uma vez eu fui tocar com a banda num vilarejo perto aqui da minha cidade. E quando cheguei lá, eles serviram pra gente no final alguns salgados, né? E eu mordi uma coxinha lá. Na hora que eu mordi, já viu quando sua boca parece que espreme assim? Eu falei, caramba, esse trem não vai prestar, não. E deixei a coxinha assim meio pra não fazer desfeita pra pessoa. Mas no dia seguinte, de lei, acordei num dia igual o rei, né? Sentado no trono, cortando o rabo do macaco. E eu E aquilo me deu febre, eu tive que ir ao pronto-socorro, desidratei e tudo mais. É uma das histórias que a gente tem, né? A gente toma banho em posto de gasolina, a gente vai naqueles banheiros sei lá, o banheiro mais caga no cedo que você caga nele. E assim vai, né? Mas é parte da rotina de um músico do dia a dia, né? A gente viaja, porra, muito de carro e você passa vários perrengues na estrada, coisa assim, né? O cara, por mais doido que ele seja, se ele, se ele não tiver um pouco de dedicação, ele é expelido pelo meio. A música, tu vai sofrer mesmo. Você vai passar aperto. Por exemplo, som. Eu falo muito isso pro pessoal. Você toca em lugares, às vezes, que o som é terrível, o cara te oferece uma sonorização horrível e você tem que tirar leite de pedra. Hoje, por exemplo, a gente tem uns equipamentos melhores que a gente consegue driblar isso de uma forma mais fácil. Já tiveram épocas terríveis. Uma vez nós fomos tocar aqui num lugar, numa cidade próxima aqui da minha cidade, chama Carmo da Cachoeira, e o som do cara simplesmente parou. E o público lotado lá embaixo, e o público gritando, e o cara resolveu botar a culpa na gente. Quer dizer, o som era alugado por ele. A gente com o som com nossa parte tudo montada. Aí o cara subiu no palco, quis brigar com o tecladista que toca comigo, que era um cara muito gentil, muito educado. Eu que já era um pouco menos educado, assim. Eu cheguei pro cara e falei, você desce do palco, e palco não é lugar para você não, cara. Você tá aqui para jogar o público contra a gente, o problema é seu. Eu lembro até que no final o cara chegou para mim, a gente fica nervoso, cara, desculpa e tal. Eu falei, desculpa não, cara, o que você fez foi muito grave. Você podia ter jogado o público inteiro contra a banda,
você sabe que tem sempre um babaca que pode querer te bater, te encarar, né? E isso aí é muito perigoso, não desculpo não, e se Deus permitir, eu não vou voltar a fazer nenhum show para você mais não, cara, como realmente não voltei. Então são cicatrizes que a gente tem e leva com a gente sempre, né? Eu já toquei porta de padaria, inauguração de farmácia. Uma vez inauguraram uma farmácia aqui, falaram para eu tocar na rua. Poxa, toca ali na frente da farmácia, na inauguração. Falei, cara, que mico, né? Putz, grilo. Aí eu pedi um cachê, cara, um cachê para eles não pegarem. Os caras estavam com grana, bala na agulha, os caras pagaram. Aí eu fechei o olho e falei, vamos lá. Fui eu e um colega meu, botamos o boné da farmácia. E ficamos na frente da farmácia, no auge lá do trânsito, 11 horas, meio-dia, todo mundo me conhecia. Aí, Fábio, com o bonézinho, né? Farmácia. Nossa Senhora. Bêbado dançando na frente do palco. O bêbado é sempre um cara muito animado, né? Ele é muito animado, ele tá ali dançando, ele incomoda pra caramba, ele fala no seu ouvido e depois ele gosta de você pra caramba, né? Ele te cumprimenta 10 vezes e te ama e te adora e faz aquela. Isso aí também é outra coisa que não... Eu tive, por exemplo, no clube aqui de Lavras, muito tempo atrás, eu tomei um nocaute de uma moça que abriu minha boca por dentro. O palco era uma escada, assim, uma elevação. Ela subiu no palco bêbada para falar comigo alguma coisa, que é horrível, né? Quando o público acha que pode invadir o palco para falar com o músico. Isso aí é o fundo do poço para mim. Normalmente é uma pessoa mal educada que faz isso, né? Isso é a pessoa mal educada. Você não invade ali um trabalho da pessoa para falar no ouvido dela, independente do que seja. Mas essa digníssima catraia invadiu o palco e esbarrou no negócio do microfone e o microfone veio em mim igual um murro do popó. Bem na minha boca, abriu a minha boca, começou a sair sangue. Ah, terrível. E a gente toca também, eu lembro uma época que a gente tocava às vezes quermesses, né, coisas do tipo. Toquei uma quermesse num lugar aqui próximo da minha cidade também, onde veio com tudo um copo de cerveja ali de uns 300 ml bem no meu peito, sem eu saber de onde. Você está sujeito a isso. Eu agradeço a Deus que não foi um tiro, foi uma pedra, foi uma faca, mas é humilhante na hora, é ruim, é bem ruim. Mas assim, faz parte. Como é que você vai saber se tem um babaca, um panaca lá embaixo que vai fazer um tipo de coisa? Cara, eu não desejo isso nem para funkeiro, para ser sincero. Arremessar coisa lá de baixo é de uma covardia do indivíduo que faz, é de uma covardia retumbante, sabe? Não dá nem para mensurar. Mas são cicatrizes que a gente tem, que a gente tem que passar e que a gente vê que gerações novas já não estão surgindo porque elas não são capazes, às vezes, de passar por esse tipo de coisa que a gente, como músico, passa muitas vezes. Essas são algumas histórias, assim. Eu sempre vou contar algumas outras que eu acho pertinente, mas eu tenho orgulho dessas histórias, tenho orgulho, porque você passar na vida sem ter um calo, sem ter uma história para contar, deve ser muito ruim. E vamos lá, vamos continuar a sofrer, porque a vida é resolver problemas. Um abraço.